How's, meus chais? Tudo bem com vocês? Muito bom dia! Desejo que vocês estejam muito bem e vamos começar hoje a nossa caminhada trazendo ferramentas de autocura, trazendo a cura para a sua vida através da expansão da consciência e da espiritualidade, porque é esse o caminho que nos faz curar aquilo que a gente deseja na nossa vida. Quero começar hoje falando para você de algo polêmico, mas que eu vou começar abrindo já o nosso estudo de hoje, sobre medicação não cura ninguém. Você pode estar dizendo, essa guria é louca, vou desligar esse vídeo agora. Pois bem, aqui eu falei para vocês que nós vamos trazer a verdade sobre o caminho. Se você deseja se curar, eu te digo que nessa terceira dimensão, onde existe todo tipo de evolução tecnológica cada vez mais acelerada, em que os humanos serão substituídos por robôs, nós já temos todo o caminho de cura de toda e qualquer doença. Essa tecnologia já foi entregue para nós. Aí entra a parte importante da história que eu quero que você compreenda e você vai entender os motivos de eu estar aqui hoje falando sobre isso, de estar aqui compartilhando esse caminho. O mesmo sistema aqui na Terra que nos oferece a solução para os nossos problemas através da medicação, através de técnicas dentro da medicina, através de fórmulas milagrosas para você dormir, para você sorrir, para você ir ao banheiro, para você ter o intestino funcionar, para você não chorar. É o mesmo que cria todas as formas possíveis de adoecer. É um sistema que dá e tira, né? Ele te causa o caos, você entra dentro desse sistema da Matrix, porque não depende só de você, depende de um coletivo, e aí você se sente preso e precisa seguir esse caminho. Porque o coletivo anda, você precisa também andar ali. Mas depois ele te vende a solução, que é como eu falei, através da medicação para tudo. Hoje existe medicação para funcionar o intestino, para você dormir, para você sorrir. Coisas que naturalmente deveriam acontecer no nosso organismo, se estivesse em equilíbrio. Porque isso é biológico. A gente ir ao banheiro, a gente dormir bem, a gente não ter dor. Isso são coisas que deveria o nosso corpo não precisar passar. Mas se o sistema ele tá rápido, acelerado, competitivo, ele fala sobre poder, ele fala que você só será alguém na vida se você tiver uma formação, que você precisa ter uma estabilidade financeira, que existe uma crise, que você precisa produzir muito para garantir o seu futuro, o futuro dos seus filhos. Todas essas crenças sociais que a gente vê fazem com que automaticamente a gente acredite que isso é a única verdade, a única vertente que a gente precisa seguir. E aí a gente vai nesse ritmo, porque tem que ter um emprego, porque tem que cumprir horário, que a gente tem que manter a nossa vida e ter um salário para poder comer, para poder pagar o nosso aluguel, nosso boleto, a escola dos nossos filhos. Você já se questionou sobre isso? Isso aí é uma grande coordenada de um sistema que nos oferece isso. Porque a gente não sabe e não foi educado e ensinado que a gente poderia fazer e pode fazer diferente. E eu quero mostrar essa visão para você, para que hoje, você aqui comigo nesse canal, aprenda sobre a autocura e a transformação da sua vida, saindo desses paradigmas e consciências desse sistema. Porque isso foi libertador na minha vida. É quando você consegue enxergar além do que é vendido para você como verdade. É desestruturar e quebrar essas crenças sociais que nos mantêm presos e escravizados dentro dele. Mas voltando ao nosso assunto, tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que vem da natureza, que precisa e pode trabalhar de uma forma equilibrada para existir, ele está sendo recordado e relembrado. Nós já sabíamos esse caminho.
Através das medicinas ancestrais, dos rituais dos nossos ancestrais, nós podemos relembrar e perceber o quanto que lá já existia essa conexão com a espiritualidade e já existia as formas medicinais de um humano se curar sem uma intervenção mais profunda. Porque o ritmo de vida deles era diferente, a forma de crenças que eles tinham dentro do ambiente que eles se desenvolviam era diferente e não existia estresse. Nós temos o cérebro reptiliano, que nós trazemos ainda essa função de luta ou fuga, que vem lá desses ancestros onde nós precisávamos estar prontos e alertas, atentos, para quando viesse a caça, nós tivéssemos força, impulsionássemos o nosso corpo, mandasse sangue para os músculos para que a gente pudesse correr, ou da caça ou para caçar. Era um mecanismo natural da nossa evolução que despertava isso no nosso cérebro, esse gatilho, o aumento de cortisol. E a única coisa estressante naquela época era justamente essa hora de lutar ou fugir. Mas a nossa evolução foi acontecendo e hoje na nossa sociedade continuamos dessa forma, mas o estresse ele está muito mais elevado, o nível de cortisol na nossa corrente sanguínea está muito mais elevado, porque hoje o predador, hoje a caça, hoje a ameaça é diferente, é outra. São todas as outras coisas ao nosso ambiente, ao nosso redor. E esse gatilho ele está continuamente disparado. Não só quando a gente precisava naquela época como um sinal biológico de sobrevivência. Hoje ele interpreta que nós estamos o tempo inteiro nesse sinal de sobrevivência, que nós temos que fugir ou lutar. E aí esse mecanismo de estresse, ele é cada vez mais incentivado, estimulado dentro do nosso cérebro através do celular, através do relógio, através desse tempo que a gente tem que produzir além da nossa capacidade humana para ter mais dinheiro, mais poder, para as empresas continuarem crescendo, sem a gente lembrar do que nós somos realmente, somos humanos. Uma biologia completamente diferente do que o sistema hoje exige de nós. Então começa a exaurir o nosso corpo físico, exaurir a nossa mente, a gerar vários desequilíbrios dentro da nossa fisiologia, dores no nosso corpo, porque o trabalho está sendo excessivamente exigido, sem pausa, para que o ser humano produza cada vez mais e não tenha o tempo de descanso, de reparo necessário à biologia humana. E aí uma coisa leva a outra, uma coisa desencadeia a outra, que vai compensando aqui, quando vê as pessoas estão todas com dores nas articulações, na coluna, na cabeça, estressados, com depressão, com ansiedade, porque todos os sintomas são a somatória de como nós estamos levando a nossa vida. O seu corpo ele é um mapa inteligente de como você está levando a sua vida. Ele diz muito sobre aquilo que você não sabe ou não reconhece ou não tira tempo para olhar sobre você. Então, o sintoma ele se apresenta como uma forma de chamar para você, para a vida. Acorda, está acontecendo algo aqui. E tudo aquilo que está em equilíbrio, ele está sintonizado com a sensação de bem-estar. Tudo que está em desequilíbrio gera para você um desconforto, uma dor, uma forma sobre-humana de gerar informações para você que você vai ser obrigado a olhar. Que é isso que acontece quando a gente tem uma dor, né? Uma doença. Você vai no médico, você vai fazer exame, você descansa, você vai para a cama, você desacelera, você tem um momento de pausa onde você se entrega. E tudo isso a gente tem que entender que o nosso corpo sabe o que a gente está vivendo.
O nosso cérebro, o nosso coração, o nosso espírito, ele sabe o que está sendo demais para ele. Ele sabe que a gente tem que dar esse reset e voltar para a essência, para uma estrutura natural daqui, de onde a gente veio. E hoje nós estamos numa sociedade totalmente mecanizada, totalmente automática dentro das suas escolhas, das suas emoções, porque o objetivo é que a gente seja substituído por robô. E aí eu te pergunto, você está pronto para estar num momento como aconteceu na pandemia, de ficar de cara a cara com o que você é, com o que você sente, com o que você talvez nunca tenha descoberto sobre você, as tuas sombras, a tua vulnerabilidade, para poder entender o que está acontecendo? Porque todos os sintomas, não só como doença, mas situações difíceis, situações desafiadoras, relacionamentos difíceis, coisas que vão mexer com a nossa estrutura, elas estão vindo para cumprir um papel importante nessa evolução, que é a gente buscar por mais conhecimento sobre o que realmente nós somos, sobre a realidade do nosso caminho. E a realidade do nosso caminho é compreendermos que a gente precisa sair dessa ilusão, desse sistema que foi criado há milhões de anos e vem seguindo um padrão, vem seguindo um comportamento, uma ressonância energética que vem afetando inclusive o planeta Terra e a nossa percepção de mundo através do nosso desenvolvimento espiritual e mediúnico. Hoje eu trabalho com autocura e transformação interna das pessoas, mas eu já trabalhei dentro de um consultório como fisioterapeuta. E eu via no tratamento como fisioterapeuta que aqueles protocolos que são ensinados dentro do sistema, que trata as pessoas igual, né, como uma receitinha de bolo para cada sintoma, eles não fazem sentido. Foi aí que eu comecei a pesquisar mais sobre dor, porque alguns pacientes tinham resultados positivos, outros pacientes não melhoravam, e como se aquele protocolo estava sendo aplicado da melhor forma. Então eu comecei a entender também que a dor trazia um componente, uma estrutura emocional muito profunda daquela pessoa que estava ali sentindo aquele sintoma no seu corpo. Ela, na verdade, tinha uma história muito mais profunda manifestada dentro dela. E nessa busca de compreender esse mecanismo de dor, correlação emocional, que muitos médicos falam sobre a tua dor é de fundo emocional, mas não explicam qual é esse fundo emocional. Na verdade, para você entender, as nossas emoções, tudo que a gente viveu, tudo que a gente sentiu, tudo que teve um impacto muito grande através das experiências, eles geram para nós uma informação. Eles ficam armazenados como se fosse um registro profundo daquela experiência, levando a algum tipo de sintoma numa determinada parte do nosso corpo, porque cada parte do nosso corpo ela tem uma função de nos proteger, de nos nutrir. Ela tem várias funções e cada tecido faz parte dessa informação. Então cada emoção também vai se ligar a determinados tipos de tecido específicos, e é por isso que uns têm dor no fígado, dor no pâncreas, dor na coluna, dor no pescoço, dor, enxaqueca, né? Então não tem como curar uma pessoa, ajudar uma pessoa com protocolos iguais para todo mundo. A gente precisa integrar um olhar mais global de entender que ali tem um ser único e que esse ser também tem um espírito único que move esse corpo. Porque um corpo não consegue se mover sem um espírito. Então nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na Terra com um condutor que é o nosso corpo físico. E aí a gente tem que olhar corpo, mente e espírito para trazer a autocura, que hoje é o que eu ensino como mentora, e por isso eu vim
integrando, né, os conhecimentos da anatomia, da biologia, né, quando eu trabalhava com pilates, com fisioterapia. Fui para reprogramação biomuscular, para linguagem do corpo, para metafísica, né, para compreender esse mecanismo de ação das emoções e a dor no corpo. Mas eu fui mais profundo ainda, porque eu sou uma grande curiosa, eu sou uma buscadora e não adianta ler num livro ou alguém me ensinou, alguém me falou, se eu não viver a experiência. E eu já falo para vocês sobre isso. A gente só pode afirmar que algo é verdadeiro se nós vivemos aquela experiência. Porque aquilo que alguém falou que é bom, aquilo que alguém trouxe uma informação, faz parte da consciência, vivência e experiência dela. Mas aquilo que você experiencia, aquilo que você sente, que você sente com profundidade no teu espírito, se torna algo verdadeiro para você. E é essa a maestria que nós temos que buscar. E eu fui buscar para mim, né? E hoje ajudei muitas pessoas a se curarem através do processo que eu aplico hoje de autocura, trazendo a consciência sobre o que elas sentem, sobre onde estão esses registros, qual é a origem, onde começou. E eu vou dizer para você que a gente foi educado a tratar somente o sintoma, né? Dói aqui, vamos tratar aqui. Vamos buscar um diagnóstico, vamos bater um raio-x, vamos tirar ali uma radiografia, fazer um exame de imagem, para termos uma avaliação do que está acontecendo na estrutura. Mas tem dores que nós não vamos ver. Tem dores que não vão aparecer em nenhum exame, principalmente porque o exame é feito imóvel, né, parado. Tem dores que se apresentam através do movimento. Tem dores que são registradas e iniciadas na nossa alma, na nossa psique, no nosso campo morfogenético familiar. Porque nós estamos falando aqui, presta bem no que eu vou, bem atenção no que eu vou falar para você. Quando a gente quer se curar, quando a gente quer trazer autocura e transformação para a nossa vida, quando a gente quer entender as leis universais que movem a realidade fora desse sistema que eu falei para vocês, nós temos que pensar em forma de vibração e informação. Nenhuma informação se perde. Portanto, cada experiência que a gente viveu, cada sentimento que a gente sentiu, que a gente teve, um trauma, um bloqueio, uma vivência especial, uma situação difícil, até mesmo quando a gente era criança, que teve a percepção de pessoas, de coisas, de situações que a gente não soube lidar, elas ficaram ali registradas. Essas informações, elas estão dentro de você. Elas fazem parte do teu espírito. E como a informação não se perde, você precisa entender também que quando você reencarna aqui no planeta Terra, você já teve em outros lugares, como um espírito, em outros planos, em outras existências, para que você pudesse evoluir. Que esse é o plano de Deus, que o nosso espírito evolua, regenere, que a gente possa ascensionar. E aí todas as vivências, vidas e planos que você teve de experiências de evolução, né, em outras dimensões, em outros momentos, você também traz com esse espírito quando reencarna aqui todas essas informações registradas. Então não tem como você falar de autocura se você não falar sobre a tua informação estrutural, corpo, mente, espírito, o que está informado no teu corpo, o que está informado no teu espírito, o que está informado na tua mente e no teu campo familiar. É muito mais complexo do que a gente imagina. Nós temos 6 corpos espirituais, 7 com esse aqui. Nós temos em cada corpo espiritual mais 7 subpersonalidades e mais 7 múltiplas personalidades. E tudo isso são informações. E nós temos o nosso campo ancestral familiar, campo morfogenético, que traz toda a informação
de como viveu os nossos ancestros, a nossa família, as nossas batalhas, né, dentro dessa família. Nós temos histórias do nosso espírito de vidas passadas, que traz karmas, registros e padrões que precisam ser curados. E tudo isso, todas essas informações e todos esses registros, eles podem se manifestar como uma dor, um sintoma, uma doença, que é uma forma de materializar aqui na Terra e nós começarmos a olhar como um aprendizado, como um estudo mais profundo sobre nós, sobre o que nós sentimos, carregamos e nos comprometermos a melhorar e evoluir. Então, por isso que é difícil hoje a gente entender a autocura, entender que todos nós já poderíamos estar todos curados, longe de qualquer tipo de doença. Porque esse plano da Terra aqui, ele já recebeu todas as informações do plano estelar e espiritual de formas de se curar, né? Nós já temos a chave para a cura. Aqui não é mais um plano que nós teríamos que passar pela doença. Mas essa tecnologia, ela foi entregue e as pessoas que tiveram acesso, elas se aproveitam disso para continuar aumentando o seu poder, alimentando o seu ego, manipulando as pessoas e absorvendo, né, se alimentando e absorvendo a energia dessas pessoas. Porque como um ser espiritual e energéticos, nós temos um canal vital de muita energia. Nós somos uma bateria aqui, né? E isso é um outro assunto que eu quero trazer para vocês depois, mas que vocês fiquem atentos nessa preservação energética, onde o sistema ele rouba a tua energia, inclusive aqui pelo celular, pelas distrações que você fica ali, né? Hoje o celular ela tem uma irradiação que chega na tua glândula pineal, que calcifica a tua glândula pineal, que é o nosso terceiro olho, que é onde a gente vê além dos véus, né? Não só com esses olhos materiais, mas a gente vê profundo sobre a realidade das coisas e consegue sair dessa matrix. E o objetivo é que cada vez mais as pessoas fiquem hipnotizadas. Então o celular também é uma forma que veio para acelerar o nosso processo evolutivo, trazer conhecimento, trazer a oportunidade de nós chegarmos até a casa das outras pessoas e trazer o conhecimento e receber esse conhecimento também na nossa casa para poder mudar o nosso ambiente, a nossa vida, mas que está sendo usado de uma forma muito perigosa, né? Uma forma muito doentia, muito tóxica para a vida dos jovens, para a vida das crianças, para a vida das pessoas que ainda estão seguindo esse ritmo da Matrix de adquirir poder, de acelerar o seu ritmo de trabalho para cada vez mais ter, né? E estão esquecendo de ser. Para a gente entender como funciona a autocura, a gente precisa trazer essa consciência de ser. Quando eu sou, estou na minha essência, quando eu vivo a minha verdade, quando eu trabalho dentro dos meus valores, quando eu nutro a minha espiritualidade, a minha conexão com o divino e com a criação, com o amor incondicional, com o servir e ajudar o próximo, querer que as outras pessoas também cresçam, porque nós somos um só, a gente começa a ter. Se a gente nutre esse ser, a gente começa a ter. Porque essa é a lei do retorno, do plantio, da colheita e do ciclo natural da vida. Tudo que você faz, retorna. Tudo que você faz, retorna. Tudo que você faz, retorna. Então, se você faz o bem, você planta o bem, se você se torna um ser melhor, se as tuas condutas melhoram, se você está procurando cuidar de você, da sua saúde, da sua mente, para que você tenha comportamentos, relacionamentos e atitudes mais saudáveis para o todo,
você vai ter, nunca vai te faltar o que você precisa. Você vai estar alinhada à vibração daquilo que você faz, que já é o que acontece. O mecanismo da prosperidade, da saúde, da boa energia é a gente começar a ser verdadeiro, a ser realmente o que nós viemos para ser. Saindo dessa distração que eu falei sobre a Matrix. Dessa Matrix que vende a solução, mas é a que cria o problema. Então, muitas de nós, às vezes, quando estamos discordando, né, desse sistema, a gente acha que é o estranho, que a gente que está fora da caixa, que a gente não se encaixa mais, né? Quem que eu sou? Começa os questionamentos, começa esse borbulho dentro da alma de não concordar com aquilo que vê nos jornais, nos noticiários, nem liga mais televisão, né? Não quer mais nem saber de novela, quer estar lá na natureza, quer conversar papo assim, cabeça, papo místico, papo de autoconhecimento, quer estar em outra vibe, em outro flow, né? Em outra energia. É porque são seres, quando sentem isso, que estão despertando. Estão saindo desse sistema. E não vou dizer que é fácil. Que quando a gente quer sair desse sistema, a gente também tem um preço a pagar. Um preço alto, que é viver a nossa verdade. Trazer dentro do nosso coração aquilo que a gente acredita e ir contra a maioria. Então é desafiador, mas é libertador. É um preço sobre a nossa liberdade. Deixar de ser escravo de remédio, escravo de diagnóstico, escravo de um sistema que exige mais e não te paga por o trabalho, por a eficiência, por aquilo que você é, né? E as doenças e a cura, elas estão relacionadas nesse mesmo padrão de pensamento que eu trouxe para vocês. A gente precisa saber que a doença, ela é criada também. Ela é alimentada por esse sistema que vende para você comida fácil, comida rápida, que vende soluções rápidas para você se manter ali na ilusão de que a doença é um acaso, é culpa de Deus, é hereditária, é porque tinha que ser. Não. A doença, ela é uma forma de te mostrar que você precisa olhar para algo importante sobre você. A doença, ela é uma manifestação da somatória das tuas emoções, do desequilíbrio energético, dos conflitos mentais e emocionais que você tem todos os dias, do padrão repetitivo de pensamentos negativos que você alimenta, das crenças que você alimenta, que você escutou lá do útero da tua mãe, lá quando era criança, no teu trabalho, na tua adolescência, na tua infância, que você alimenta hoje e acredita ser real. Mas não quer dizer que seja verdade. A sua mente hoje, ela cria aquilo que você está vivendo. Olhe para a sua realidade hoje. Olhe para você. Perceba como estão os teus relacionamentos, a tua vida financeira, as tuas amizades, como que está o teu corpo, a tua saúde. Isso tudo está falando sobre você, é um mapa sobre você. Ele está mostrando ali os déficits, os desequilíbrios, essa massa densa de energia que você está somando todos os dias e que agora podem ser reestruturadas, reprogramadas, destruídas através da mudança da sua consciência. E nós estamos juntos nesse caminho. Você vai receber aqui muitas formas de reprogramar esses padrões, de sintonizar com esse eu divino que nutre a tua energia, que equilibra os teus centros energéticos, que te traz paz e estrutura para você ser quem você é, para você ter força, coragem, essência e vir brilhar no mundo sendo quem você é,
sustentando os teus valores e principalmente amando cada dia quem você se torna. Enfrentando as dificuldades, porque vai ter muita dificuldade. A vida aqui é provas e expiações na Terra, porque a Terra é uma escola evolutiva. Então ela vai te apresentar sempre desafios, provas e expiações, porque é assim que ela vai ensinar o ser humano na terceira dimensão, com uma consciência ainda limitada, primitiva, a evoluir, a aprender, a voltar a ser essência, com os desafios, com aquilo que nós chamamos de problema, porque não existe problema, existem desafios. E nós estamos aqui sendo movidos dentro da nossa estrutura para saber ser um solucionador, encontrar a beleza nas pequenas coisas, encontrar a maestria de Deus em todas as coisas, agradecer e ser mais humilde na vida, agradecendo as coisas que são vitais, que dinheiro nenhum compra e que a gente tem o tempo todo, como respirar, como o sol, como a terra, porque nós somos essa natureza. Nós temos os 4 elementos dentro de nós, dentro da nossa constituição química. Nós viemos dessa grande mãe terra e precisamos voltar para esse lugar sagrado de essência, de estrutura, de fortaleza, de fé, de ter coragem de ser quem a gente é, sem a vergonha de nos expor, de falar, de se posicionar, de trazer o nosso brilho para o mundo. Porque isso foi nos ensinado, mas a gente esqueceu. Os povos ancestrais ensinam isso pra gente. Tudo é maestria, tudo é divino e é sagrado. Parar de estar vivendo dentro de um sistema que te fala o contrário. Porque esse sistema, ele vende para você justamente o contrário. Se compara, mostra ali através dos filtros, através de programas, realidades que não existem, vidas perfeitas que não existem. Elas ficam iludindo a mente humana com imagens e programas que têm ali uma segunda intenção de realmente reprogramar a tua mente e acreditar que aquilo é verdade, porque o nosso cérebro, ele é programável, a gente programa o nosso cérebro. E aí o sistema, ele vende essas coisas fáceis, esse mundo de facilidade, esse mundo maravilhoso, né? Essas imagens que fazem a gente crer que é a melhor vida, que é a melhor forma, que seria melhor se você fosse daquela forma, para que você esqueça algo que é mais importante. E eu quero que você nunca esqueça disso: a sua essência, a sua individualidade. Isso é a coisa mais bonita, porque Deus deu para nós uma vida, uma oportunidade, uma digital, porque nós somos únicos. E se você é único, se você está aqui, se você é do jeitinho que você é porque você é especial, porque você tinha que vir dessa forma. Então se reconheça e se veja como Deus te vê, como Deus te criou. Deus, o grande Espírito, a consciência, o Criador, o que você acreditar, é essa força suprema que está acima de nós e que está vindo através do nosso coração relembrar o que realmente importa. E eu quero finalizar esse vídeo dizendo para você que a doença, toda e qualquer doença pode ser curada quando nós mudamos a nossa consciência. Quando nós entendemos que somos o Deus em ação e que tem essa força motriz e vital para poder reprogramar qualquer energia e vibração negativa que esteja causando uma doença. E aí trazer amor para tudo que precisa ser amado, para tudo que precisa ser curado, para elevar essa vibração celular, porque as nossas células são energia. Nossas células têm captores energéticos de frequências em suas membranas e elas sabem, elas sentem e elas vibram com aquilo que a gente sente.
E não há como nenhum órgão permanecer doente se essas células sentirem que há amor, que há presença, que há equilíbrio e coerência no que eu vivo, no que eu faço, no que eu quero ser, no que eu sinto, no que eu decido a partir de hoje me alimentar, no que eu sinto a partir de hoje escolhendo estar em paz com o que me faz bem, vivendo a minha felicidade, vivendo com coerência e clareza com aquilo que eu acredito. E a gente vai estar aqui em muitas manhãs dentro desse projeto, que são manhãs de cura, onde cada manhã vai ser uma pílula para você trazer essa informação e fazer com que seu dia seja diferente, porque tudo depende de nós. Comece hoje a co-criar saúde, a desmaterializar as doenças através da sua percepção sobre o que você sente. Faça essa leitura no seu corpo, em cada parte que você sente algum desconforto, alguma debilidade. Faça essa leitura e veja o que essa situação, esse sintoma está querendo mostrar para você. E quando você tem a consciência do que ela quer te ensinar, você já está começando o processo de autocura. Vou trazer aqui muitas ferramentas sobre autocura, aprofundando um pouco mais sobre as doenças que começam a nível espiritual, energético, mas sempre integrando esse conhecimento de corpo, mente, espiritualidade, Matrix, medicinas da floresta, que são, na verdade, uma trilogia que nos integra como um ser espiritual, vivendo uma experiência terrena, em evolução, em desconstrução e reconstrução de quem nós somos, dentro da divindade mais pura, que é o Eu Sou. Agradeço demais a atenção de vocês, desejo muita luz, muito amor, muito sucesso e muita cura através da expansão da consciência e espiritualidade. Hush, hush!